Oi, eu sou a Isabelle e nesse vídeo eu vou falar um pouco como é estudar engenharia na França. Eu estou aqui há 1 ano e meio para concluir meus estudos em engenharia sanitária e ambiental. E a minha universidade no Brasil é parceira da Escola de Engenharia de Água e Meio Ambiente de Estrasburgo, a ENGES, e eles têm uma parceria de duplo diploma, onde eu posso estudar 2 anos na França e, no final, receber o diploma da UFSC e da ENGES. Nesses 2 anos, 1 ano e meio são de curso e 1 semestre de estágio obrigatório remunerado de 6 meses. Agora eu acabei de começar o estágio, então queria conversar um pouco sobre como foram esses 1 ano e meio de estudos na ENGES. Para começar, queria falar um pouco como funciona as écoles d'ingénierie aqui na França, que eu acho que é tudo meio parecido. Então, na verdade, nas escolas de engenharia, são 3 anos de engenharias que vão ser feitos. Mas, antes disso, você tem que ter feito 2 anos de preparação. Daí tem as escolas preparatórias próprias para École d'ingénierie, mas você também pode fazer outros percursos, que é o caso de bastante gente. Pode ser técnico em química, técnico em biologia, várias coisas diferentes, mas a maioria acaba fazendo mesmo preparação em engenharia. E uma coisa que eu acho que é meio característica de escolas de engenharia é o fato da grade horária ser uma maluquice. Uma maluquice. Você não pode ter uma rotina se você faz engenharia na França. Porque basicamente todas as semanas são diferentes. Porque isso vai depender da carga horária do seu semestre. Então, como normal, no Brasil também é assim, as matérias têm cargas horárias diferentes. Mas aqui, geralmente, o semestre começa, daí começam 2 matérias, você vai ter essas 2 matérias durante 3 semanas. Daqui 3 semanas, acabou. Daí começam outras 2, uma dura 1 semana, a outra dura 2, ou às vezes dura 3 dias. E daí esse fato de terem durações diferentes faz com que as semanas tenham coisas, tipo, uma carga horária diferente. Tem segunda-feira que você vai ter aula das 8 às 18, mas tem segunda-feira que você não vai ter aula, ou vai ter 2 horas de aula. Então, varia muito de semana para semana, o que é péssimo para ter uma rotina. Tipo, você não pode marcar nada das 8 às 18 nunca, sabe? Ter um compromisso fixo, porque você não sabe como vai ser. Mas, tipo assim, não é que não sabe como vai ser, desculpa. O horário já tá programado desde o começo do semestre. Então, tipo, o semestre começou, você consegue saber se daqui 3 meses você vai ter aula naquele dia ou não, salvo mudanças, né? Então, pelo menos eles são organizados nesse quesito, você não fica descobrindo essa semana em cima da hora. Você já tem um controle de tudo que vai acontecer durante o semestre. Mas eu digo que não dá pra ter uma rotina de tipo, todo dia das 8 às 9 fazer isso, ou toda segunda-feira de manhã fazer isso, porque pode ter segunda que você tem aula e pode ter segunda que não. Então, depende ali das coisas. O que mais? E aqui, inclusive, o sistema, ele é diferente, né? O máximo de pontos são 20 e a média é 10. Só que, realmente, eles são meio criteriosos, assim, muito exigentes, eu diria, que é muito difícil ter notas acima de 18 nas coisas. Tipo, em projetos, ou, enfim, em provas. É bem difícil mesmo, o que no Brasil, se você é esforçado, um 9 você consegue, sabe? Ou se você é muito inteligente, 9 dá pra tirar um 9, 9,5, 10, não é impossível, você não conhece pessoas que fizeram isso. Mas aqui são raríssimas exceções, assim, acima de 18, que seriam acima de 9 no Brasil. Ali na ENGES, o povo comenta que desses 3 anos, o primeiro 1 ano e meio são os mais difíceis e os outros 1 ano e meio são bem mais tranquilos. E, inclusive, nessa segunda parte ali, muitos aproveitam para ir fazer intercâmbios, para estudar fora ou para fazer estágios fora,
porque eles também são obrigados a fazerem no mínimo 4 meses fora. Então, muitos fazem um estágio de 4 meses, ou outros fazem um semestre estudando numa universidade fora. E o que é muito legal é que eles têm muitas opções de universidades para fazer intercâmbio e para fazer duplo diploma. Inclusive, até muitos contatos para fazerem estágios em universidades fora. O que eu acho muito legal, porque pra gente acaba sendo uma exceção, né? São raras as pessoas que conseguem ter a oportunidade de sair do país, assim, fazer um duplo diploma, inclusive ainda mais raro, eu acredito. E falando sobre os sistemas de estágio desses 3 anos de engenharia, no primeiro ano é 1 mês de estágio obrigatório. Daí no segundo ano são de 3 a 4 meses de estágio obrigatório, onde muita gente aproveita para fazer o estágio fora. E no terceiro ano, na verdade, 1 semestre de aula e 1 semestre de estágio de 6 meses. Então é assim o funcionamento se você estuda o plano normal. Porque uma coisa muito legal também do sistema de ensino aqui é que você pode cursar o caminho normal ou o caminho de aprendizagem, que eles chamam. Que daí, como que funciona? O sistema de aulas é adaptado para essas pessoas que escolhem fazer a aprendizagem. E daí eles vão ter 2 semanas de aula e vão fazer 2 semanas de estágio numa empresa. 2 semanas de aula, 2 semanas de estágio. Então, durante os 3 anos, eles vão trabalhar naquela mesma empresa, fazendo esse esquema de 2-2, salvo no momento em que quem estuda normal tá em estágio, eles também vão estar full estágio, tipo, todas as semanas no estágio. Isso é muito interessante para quem quer ganhar uma experiência prática de mais tempo e quem também precisa do dinheiro, porque daí nesses casos é a empresa que te contratou que vai pagar os seus estudos, não vai ser você, porque aqui a universidade é paga, né? Eu não pago nada por causa do acordo de duplo diploma. Mas bom, eu vim aqui para fazer 2 anos, né? Então, o segundo ano e o terceiro de engenharia aqui. E vou comentar um pouco das matérias que eu fiz cada semestre e das minhas notas. No primeiro semestre aqui, as principais matérias, que pra mim foram as mais difíceis, foram sistemas de abastecimento de água e sistemas de águas pluviais, podemos falar assim. Essas 2 matérias têm bastante carga horária de aula, e daí um projeto bem grande, com carga horária grande, que a gente realizou em sala, né? Não chegamos... Tipo, não é em casa que a gente faz o projeto, é em sala com o professor, com um momento de tirar dúvidas e momento que o professor passa alguma instrução. E também o grupo ali tá ali reunido, que eu acho bem legal. E daí essas 2 matérias têm provas que são bem difíceis. E vou aproveitar para contar um pouco, assim, quanto eu tirei nas matérias, né? Então essas pra mim foram as mais difíceis, que eu também fui bem mal. Inclusive, essa de sistemas de abastecimento de água, eu tirei 10,1. E pra passar eu precisava de 10. O professor foi um grande pai nessa matéria. Mas nessa matéria eu fiz um projeto com um grupo que foi um grupo bem ruim, assim, então no projeto a gente foi mal. Eu não sei exatamente aqui porque não fala exatamente quanto tirei na prova e quanto tirei no projeto, mas tudo as minhas notas aqui são 10 ou 11 ou 8, então por isso que eu fiquei com uma média tão ruim. Mas enfim. Então, muito importante dessas 2 matérias, principalmente, é fazer bons grupos de projeto pra te ajudar aí na nota final, porque a prova realmente é bem difícil. E daí a outra matéria de sistemas de águas pluviais, eu passei com 11,2 de 20, então passei bem. E eu lembro que nessa matéria sim, o meu projeto foi bem bom, então acho que eu tirei 16. Eu acho que essa nota 16 ali é do meu projeto. Mas ali perdida eu tenho um 7,6, que
pode ser que tenha sido da minha prova. Então, mas no final eu acabei passando. Enfim. Daí outras matérias que eu fiz, né? Teve engenharia civil, onde a gente viu resistência dos materiais e também... cadê que eu perdi aqui? Mecânica dos solos. Mas isso eu já tinha estudado no Brasil, então eu passei bem, passei com 17, porque realmente a prova foi muito fácil e poderia ter consulta. Porque é tipo assim, resistência dos materiais nível básico, se você já fez resistência dos materiais, estrutura de concreto, estrutura... 50 matérias da civil que a gente tem na UFSC, dá pra passar. Que mais? Tive uma matéria que chama metrologia, que simplesmente a gente estuda todos os instrumentos que medem a velocidade da água, que medem a vazão da água, nem sei falar, válvulas, todas essas coisas, que também foi bem difícil, assim, tipo, decorar cada coisa. Mas eu acabei passando bem, com 12,6, mas passei bem, assim. O que mais que temos aqui nesse primeiro semestre? Tive tratamento de água para consumação. Essa matéria também teve projeto e prova, e eu passei com 13,5. Eu devo ter tirado 11 na prova, pelo que eu tô vendo aqui, e 16 no projeto. Eu não sei, eu tô deduzindo porque eu acredito que eu tenha tirado mais nota no projeto do que na prova. Daí depois, também teve tratamento de... Não é esgoto. Como que chama o nome mais... Efluentes, tratamento de efluentes, que eu passei com 15. Notas. Ah, nesse tem... Mas esse não teve prova, na verdade. É por isso que eu fui bem. Esse foi só projeto. Tipo, um projeto grande e um projeto menorzinho. O que mais? E daí matérias de Envis, que foi essa matéria. Deixa eu ver se eu acho aqui a ementa. Não sei explicar muito bem. Envis foi, tipo, uma parte mais social, assim, ambiental e social, assim, da coisa. Que também foi só um projeto grande, que era, tipo, uma monografia, assim, escrever bastante e fazer um vídeo para apresentar. Daí, para o segundo semestre de estudos, a gente teve que escolher uma especialização. A Enges tem várias especializações diferentes, vou citar elas para vocês. Ecologia, obras, que essa é bem relacionada com a civil, tratamento de água, que inclui água para consumação e efluentes. A palavra efluentes não tá vindo tão fácil. Daí tem hidrossistemas, que eu traduziria como, tipo, de recursos hídricos, gestão, tratamento e valorização de resíduos, e hidráulica urbana, que vai incluir ali, então, sistemas de águas pluviais, sistemas de esgoto sanitário e sistemas de água para abastecimento. Então, são 6 especializações. Então, ali no final do primeiro semestre, você vai ter que escolher qual é a sua especialização, porque daí no segundo semestre você já vai começar a ter matérias específicas. No segundo semestre, se divide em 2 grupos. O grupo que está fazendo ecologia e recursos hídricos e o grupo que está fazendo as outras 4 especializações. E daí esses 2 grupos vão ter aula juntos, porque nesse segundo semestre ali são só esses 2 grandes grupos que vão estar divididos, né? Depois pro terceiro semestre que vai ser cada especialização separada. Não totalmente, mas separada. E daí, nesse segundo semestre, eu tive uma matéria que chama Trame Verte Bleu, que é basicamente a continuidade ecológica das águas. Que é, então, estudar o impacto que barragens, digues e outras construções ao longo do curso d'água têm sobre a ecologia, tipo, dos peixes e dos sedimentos. Eu peguei recuperação nessa matéria, porque simplesmente como eu contei pra vocês lá no esquema de ter aula durante as semanas, né, diferentes e tal, eu tive aula de segunda a quinta-feira dessa matéria, começou na segunda, acabou na quinta, na sexta eu tive prova escrita.
Isso foi em janeiro, então fazia tipo uns 4 meses que eu tava ali. E foi uma semana antes da semana de prova do semestre, que foram 6 provas numa semana. Então, não, foram 5 provas em uma semana. 5 provas em uma semana. E na semana anterior eu tive prova dessa matéria que eu aprendi tudo naquela semana. Então eu não tive tempo. Tô me justificando aqui, porque eu pego a primeira recuperação da minha vida. Dá licença. Então eu acabei passando... Com quanto eu passei? Eu fiquei com 9 nessa matéria. Eu fiquei com 9. Mentira, eu fiquei com 9,5 de 20. Então faltou meio ponto pra passar. E daí eu fiz uma segunda prova oral depois de um tempo. E daí eu passei com 10. Essa foi a primeira matéria específica dessa rede de ecologia e hidrossistemas, que é o que eu tô fazendo, que é hidrossistemas. Daí nesse segundo semestre a gente teve direito ambiental, que eu passei com 14,2. DECIDE, que é uma matéria de ajuda à decisão financeira, então a gente aprendeu alguns métodos de comparar diferentes projetos e preços de diferentes projetos. Foi bem interessante. Daí teve engenharia internacional, onde a gente fez um projeto de saneamento básico para Madagascar, para uma cidade do Madagascar, que foi bem legal. O nosso grupo foi super bem, a gente tirou 17 de 20. Então essa foi um único projeto, assim, que foi bem legal. E rápido, assim, um projeto não muito complexo, rápido. E a gente passou com 17. E daí também tivemos aula de recursos humanos e gerenciamento, que foi uma aula, assim, base pra preparar a galera pra fazer o estágio fora. Então, eles falaram sobre choque cultural, sobre como se adaptar a uma diferente cultura, como se adaptar ao ambiente de trabalho e tal. Então, foi uma preparação, assim, pro estágio de 4 meses que a gente ia fazer logo depois. E a maioria da minha galera lá francesa, dos meus colegas franceses, estavam indo pra outro país pra fazer o estágio, então eles aproveitam pra falar disso. E daí, então, eu tive aula de fevereiro do ano passado até abril, com essas matérias que eu citei agora. Ah, também teve modelização hidráulica com Free Flow, que eu passei com 15,5. E depois uma outra matéria de modelização de recursos hídricos também, que foi no próprio computador, uns códigos lá que a gente rodou, não. Foi um pouco confuso, eu não entendi muito bem. Que eu passei com 14. Passei bem nessas matérias. Uma coisa importante que eu esqueci de falar. A matéria mais legal que eu tive durante todo o intercâmbio, que foi ecologia e sistemas de informação geográfica. Foi uma matéria completa, então a gente fez uma saída de campo, onde dividimos em 2 grupos. Um grupo estava responsável pela parte do curso de água e o outro pela parte da vegetação. Então eu tava no grupo de vegetação, então a gente localizou os tipos de vegetação, os tipos de padrão de habitat. E a gente ia coletando pontos no GPS, ia fazendo um mapa, assim, um desenho. E daí, quem tava na parte da água coletou medidas de velocidade, vazão, né, da água e altura, pra calcular a vazão depois. E também fez esse mesmo esquema de onde a velocidade era mais lenta ou mais rápida, onde a gente podia ver, assim, diferentes padrões de escoamento dentro do rio. E depois a gente fez todo um tratamento em QGIS, muito interessante, assim, né, essa parte de geoprocessamento de todos esses dados. E daí essa parte foi igual para todo mundo, depois cada dupla escolheu uma temática para estudar. E daí da dupla fez a parte vegetação e a outra a parte rio. E foi bem interessante, assim, porque foi o único trabalho, o mais individual que eu tive nesse intercâmbio, porque muitos trabalhos em grupo. E eu acho que eu tirei 16 nesse trabalho, ou 15. Mas nota boa. Nesse semestre,
Apenas uma matéria foi para todo mundo, que foi a análise do ciclo de vida, onde a gente teve bem pouco de aula teórica, e depois a gente foi mexer com um software, que eu não lembro o nome, vou deixar aqui na edição. E eu passei super bem, só teve um projeto, que foi nesse software, depois de escrever. Eu tirei 17 de 20. E essa foi a única matéria com todo mundo depois, que foi as primeiras 2 semanas, eu acho, foram dessa matéria. Depois, a gente começou as matérias mais específicas. E o que eu fiz esse ano? Eu fiz uma matéria de gestão dos meios aquáticos, que foi basicamente a gente aprender sobre um projeto de restauração de um rio, que aqui na França se fala muito de projetos de restauração de rio, que é basicamente renaturalizar o rio. Então, rios que eram canalizados, ou tipo dentro da canalização mesmo, tanto isso quanto assim canais abertos, e tirar esses rios dos canais e deixar ele de uma forma mais natural. Claro, não é assim, né? Tipo, tira e faz o que... Ai, deixa o rio que se vire. Faz alguma coisa, faz um projeto ali de meandrização dos rios, toda uma gestão ali pra... principalmente pra, tipo, restaurar o meio aquático, o meio ambiente vegetal em volta e também proteger contra inundações. Esse é o principal objetivo desses projetos. Que inclusive é com o que eu estou trabalhando hoje, no estágio. A gente só fez uma análise de um projeto que já foi feito. A gente até deu esse feedback no final, que era de, tipo, que a gente sentiu falta de nós mesmos propor uma solução e dimensionar essa solução, e não só fazer um estudo. Mas enfim. A segunda matéria foi de gestão de transporte de contaminantes. E foi bem legal, assim, o curso foi bem teórico, tipo, a parte teórica foi bem interessante. A gente estudou principalmente o transporte de contaminantes, que são os agrotóxicos, mas também vimos um pouco, assim, de microplásticos, que foi bem interessante, assim, principalmente na água subterrânea. E essas 2 matérias eu passei com 15,5, então, bem, tive 2 projetos de relatório, assim, né? Não foi um projeto de dimensionamento de nada, nem modelização. Daí tinha uma matéria de gestão territorial e de risco, que foi uma matéria bem teórica de burocracias francesas famosas dentro desse universo de engenharia ecológica de rios, assim. Então vimos tudo, PAPI, GEMAPI, SAGE, SEDAGE, todas essas coisas assim, que vai soar grego pra vocês, mas enfim. E daí essa matéria foi junto com ecologia. Depois, agora em janeiro, eu tive matéria de gestão de erosão e de transporte sedimentar, tanto transporte sedimentar dentro de rios normais, quanto de rios que ficam próximos a montanhas. E a gente viu um caso nos Alpes, então todo o transporte sedimentar ali das montanhas dos Alpes pro rio e tal. Foi bem interessante essas 2 matérias, cada uma dessas partes foi com um professor e foi assim, deu pra aprender bastante com esse projeto. Foi 100% prático, acho que a gente teve 1 dia de matéria teórica para 4 dias de matéria prática. E nessa matéria, no final, cada projeto teve uma nota, né? Mas no final eu passei com 14,2. E nesse semestre também teve aula de recursos humanos e gestão. Então, os 3 semestres tem essa aula, que dura 2, 3 dias. E daí, no final de tudo, teve a matéria de hidromode, que é modelização hidráulica, onde a gente aprendeu modelização 2D no ECRAS. Então a gente fez... Falei igual francês no ECRAS. Nem sei falar... Como que a gente fala em português? ECRAS? ECRAS? Ah, em francês eles falam ECRAS, tá? Eles não falam o H pra nada. Nada.
Eles falam H pra nada. Então é ECRAS. E depois a gente fez um plano de prevenção de risco de inundação, que é uma das burocracias francesas, e foi bem interessante. E agora que eu vi que a nota desse projeto saiu... Ah, não, mentira, não saiu não. Eu achei que tinha saído. Ainda não saiu a nota desse trabalho. E faz mais de um mês que a gente acabou. Foi bem legal essa matéria. E daí a última que eu esqueci de comentar, de engenharia ecológica, que eu aprendi muitos conceitos legais, assim. E foi dentro dessa matéria que a gente viu serviços ecossistêmicos, que eu nunca tinha escutado falar, mas que é um termo muito comentado dentro da academia. E também a gente viu gestão de águas pluviais. Então, no final, a gente fez um projetinho michuruco de tipo, uma proposição de técnica alternativa para um bairro lá de uma cidadezinha. E é isso, e essa matéria eu passei com 15, nessa teve prova, e esse trabalhico aí que eu comentei, e eu passei com 15. Coisa importante que eu esqueci de falar. Para ter diploma de engenheiro na França, você é obrigado, é obrigatório, se você não tiver, você não recebe diploma, ter um mínimo de B2 em inglês. Então aqui eles dão um TOEIC para todo mundo, a escola paga um TOEIC para todo mundo, e você tem que tirar no mínimo 785, que é o mínimo para ter um B2. E daí, caso você não tire, você, por conta própria, vai correr atrás de pagar e tudo mais. E daí, por isso também que a gente tem aula de inglês. As aulas de inglês são preparatórias para o TOEIC. E você tem que... Bom, geralmente, eles dão esse TOEIC no último ano de engenharia. E daí, assim, você tem o tempo aí, desse momento a gente fez em novembro. Tem esse tempo de novembro até novembro do ano que vem. Tem um ano ali pra correr atrás caso você não passou. E eu passei com o nível C1, eu tirei 945 de 990 e fiquei muito feliz mesmo. Bom, é isso sobre um ano e meio de estudos. Agora, a partir de fevereiro, a gente tem 6 meses para fazer um estágio de 6 meses. E o estágio é de 35 horas por semana, ou seja, 7 horas por dia, geralmente das 9 às 5 da tarde. E daí lá vai até julho, mais ou menos, começo de agosto. E daí lá em final de agosto a gente tem a apresentação do projeto, desse TCC, desse trabalho de final de estudos. Então você pode fazer esse estágio tanto numa instituição de pesquisa quanto numa empresa. Só que daí se for numa empresa, ela vai ter que te dar um tema para você fazer um TCC. E daí para encerrar esse vídeo, eu queria falar sobre o meu olhar para esse sistema educacional francês, né? Porque confesso que eu não gostei muito assim, e eu sinto que eu não aprendi aprofundamente as coisas, e que eu só conheci sobre a existência de conceitos. O que eu quero dizer? Tipo, eu soube da existência de muitos conceitos dentro dessas matérias, tipo engenharia ecológica, renaturação de rios, coisas que eu nunca tinha ouvido falar. Eu comecei a ouvir falar sobre e eu vi muito. E outros conceitos de matérias que eu já conhecia também. Só que agora eu tenho conhecimento, eu tenho ciência desses assuntos, mas eu não tenho uma base e nenhum aprofundamento, sabe? E eu acho que isso que faltou, assim, tipo, não sei explicar muito bem mas o porquê, mas eu acho que é porque a gente tem poucas aulas teóricas e a gente passa direto pra prática, o que é legal ter aulas práticas. Acho que isso que falta no Brasil, a gente ter aulas mais práticas, mais aplicadas, mais modernas, com o uso de softwares e tal. Acho que isso falta no Brasil. Mas aqui peca em sentido das aulas teóricas, eu acho. E de embasamento científico das coisas, porque nenhum slide tem fonte bibliográfica, nenhum professor passou um livro para ler, uma fonte de bibliografia para ler. É tudo, a gente estuda só pelos slides que os professores disponibilizam.
E achei muito estranho isso, sabe? E a outra coisa é que todos os projetos são em grupo. E, cara, tá, é legal fazer trabalho em grupo, né? Tipo, a gente vai fazer trabalho em grupo, vai trabalhar em conjunto na vida profissional. Mas como eles avaliam os alunos individualmente, se são só trabalhos em grupo? Nesse terceiro semestre, eu tive uma prova. E de todas essas matérias que eu fiz. E como eu disse anteriormente, eu fiz um trabalho que eu fiz eu sozinha, mas assim, nem 100% sozinha, porque dependia também de outras coisas que eu fiz em grupo, sabe? Então isso me faz pensar, tipo, como eles avaliam as pessoas individualmente, se elas realmente aprenderam? Porque talvez eu não tenha aprendido tanto assim, sabe? E eu conversei com muitas pessoas que não são francesas sobre esse sistema de educação francês, tipo, muitos brasileiros também, inclusive, e muita gente reclama. Então, realmente, assim, fica a reflexão. Acho que o ideal seria um meio termo entre os cursos muito teóricos do Brasil e os cursos muito práticos aplicados sem muito embasamento científico que tem aqui. Ah, e outro ponto. Uma coisa que eu acho que também influencia muito é que as coisas são passadas muito rápido. Como eu disse, o esquema de semanas aqui, eu tenho aula dessa matéria 2 semanas e depois eu não vejo mais no semestre. Isso perde aquele contato repetitivo ao longo do semestre com a matéria. E perde também o tempo de, ok, tive a aula dessa matéria na segunda-feira, vou tentar dar uma revisada, dar uma explorada mais no assunto, pra aula da próxima segunda-feira eu tá, tipo, ok. E daí você vê repetidamente aquele conteúdo ao longo do semestre e isso vai entrando na sua cabeça também. Aqui não, tipo, não tem esse tempo de reflexão porque a gente tem aula das 8 às 18, você não vai chegar em casa e revisar, você está morto. E daí, na quarta-feira da semana que vem, essa matéria já vai acabar e você nunca mais vai ver. Enfim, acho que realmente é achar um equilíbrio ali no meio. Ou também, se possível, fazer uma experiência dessas de estudar um pouco em cada país. Espero que tenha respondido perguntas e curiosidades sobre o intercâmbio de engenharia ambiental na França. E tchau, até o próximo vídeo.